a NEP, a China não é uma NEP, eu concordo com o Gustavo. A China inaugura em 78 uma estratégia de desenvolvimento. Ela observa a financiarização, o papel que a financiarização ela opera dentro dos países capitalistas, ou seja, o Gustavo descreve isso bem, essa movimentação em de capitais, e ela reinventa o seu projeto nacional a partir disso. A China não cresce porque os americanos permitiram, pessoal. Foi uma decisão política do Partido Comunista da China fazer o que eles fizeram em 78 sob o controle do Estado. Não foi uma permissão americana. Os chineses se utilizaram daquela conjuntura a seu favor. A seu favor. E mais do que isso, quem comandou esse processo, aí tem que olhar para a história mesmo. Senão a gente vai achar que o Reagan e a China é a mesma coisa. Foram heróis da longa marcha, como Deng Xiaoping, por exemplo, que tocaram a reforma de abertura em 78. Foram homens e mulheres que viveram o século XX, pessoal. Não foi um bando de idiota, um bando de capitalista, um bando de burocrata, não, gente. É outro tipo de gente. Sabe? Que observa como não estava funcionando e adapta a China àquela realidade, essa realidade do mundo. Né? Então, eu acho que essas questões que a gente fica muito a confusão que existe entre a desinformação e o senso comum é muito grande. Aí eu posso colocar um monte de dados aqui para provar minha tese, né? E está tudo certo. Quando você uma visita à China, em qualquer lugar da China, principalmente aldeias camponesas, pessoal, que são onde existe pobreza na China, derruba qualquer tese dessa de que a China é uma África, um inferno na Terra. O chinês é proibido de sair de um lugar para outro. Isso é desinformação, pessoal. É desinformação. O sistema ROCO acabou em nível 1, necessidade de nível 1 e nível 2. E metade dos trabalhadores migrantes da China já tem, por exemplo, já tem a licença legal de morar nas grandes cidades. Ao levar a fundo essas teses de que a China é um inferno na Terra e de que a população ela é presa no seu local de origem, ou seja, 70% da China é ilegal, então, porque 70% da população urbana chinesa ela migrou do campo para a cidade nos últimos 40 anos. Né? Ou seja, eu acredito que nós precisamos ter uma visão, não precisa concordar comigo, não precisa concordar com os... mas menos desinformação, né? Para não cair no senso comum, que é comparar a China com a Coreia e com o Japão, que isso é o fim do mundo, pessoal. Eu acho que existem semelhanças, mas as diferenças são muito maiores do que dessas experiências, né? E tem outra, por fim, aqui. Tem burguês do Partido Comunista, tem até um dado, 0,00003% dos membros do Partido Comunista são membros da burguesia, é da burguesia. Mas se a burguesia controla o Estado na China, por quê? Por quê que o desemprego ali é tão baixo? Por que os salários crescem acima da produtividade? Inclusive, os salários andaram crescendo no mesmo nível da produtividade nos últimos 5 anos. Né? Enfim, pessoal, é isso aí. Vamos. Eu acho que 5 minutos eu já passei do tempo, mas acho que eu concordo com o Jones sobre a questão do tempo, né? Vai lá, Jones, vai lá, Gustavo. Gustavo, se você quiser pontuar alguma coisa aí sobre essas respostas, e a galera do chat tá pedindo muito pra gente falar de Brasil mesmo, assim, sabe? As pessoas querem aproveitar o nível de vocês, 3 intelectuais, pra gente começar a pensar o que a gente pode fazer para mudar o nosso país. Fala aí, Jones, o que foi? Não, eu só queria passar a palavra para Gustavo, só queria reforçar que ele desse agora o dado do percentual de representatividade dessas 63 empresas da massa salarial da China, porque eu conheço um dado diferente sobre o crescimento do salário. É a primeira vez que eu escuto falar que desde 2021 o salário está estagnado e tem tendência de decrescer. Tá. Vamos lá, então. Primeiro, eu queria fazer 2 considerações prévias que eu acho que são importantes. A primeira delas tem uma referência histórica, mas que me parece que vem a calhar numa discussão que houve entre Lenin e um grupo de pessoas que depois se materializou no Partido Menchevique, já depois da cisão, que acusavam Lenin de estar querendo discutir categorias abstratas no lugar de discutir a realidade concreta. Que ele ficava falando do caráter de classe, do processo de acumulação de capital e etc., que são relações reais, não são categorias abstratas, né? E Lenin chamava a atenção de que eles entendiam por abstrato o que era concreto. O capitalismo, ele é regido por essas abstrações da acumulação do capital, da mais-valia, etc., 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 por esse movimento impessoal do capital que cria o sistema de crédito, a distribuição dos valores para comércio, bancos, etc., etc. É uma consideração. A segunda,
há uma discussão disseminada de que na União Soviética se adotou a NEP na origem porque precisava de mercado e capitalismo para desenvolver as forças produtivas. Isso é completamente falso. Pode-se ler os artigos, por exemplo, de Lenin, tem uns 5 ou 6, já fiz um vídeo no canal onde eu divulgo alguns, onde ele fala, olha, não, o capitalismo já estava no campo, com a propriedade parcelar camponesa, que era 80% da população russa. Ele fala, se nós ficarmos taxando imposto, fazendo taxação sobre esses camponeses, sem eles terem liberdade de mercado, isso não é nem capitalista, isso é pré-capitalista. Então, tinha 2 saídas, ou expropriava os camponeses todos, o que Lenin se recusava a fazer, Stalin vai fazer depois, ou se liberava que eles comercializassem, porque já era propriedade privada a relação dominante, e os bolcheviques não tinham intenção de expropriar pequenos e médios camponeses, que era a enorme massa da população do país. Então, essa pontuação eu acho que é importante colocar também. As questões que o Jonas colocou, também acho que a maioria já estão respondidas. Eu quero me focar em outro aspecto, mas eu vou mencionar aqui rapidamente, tá? Por que a maioria dos países entraram no neoliberalismo nas últimas décadas e a China não? Porque a intervenção estatal ela se faz necessária no processo de desenvolvimento capitalista, naqueles países que se propõem a tal. Né? Então, depois que eles já conseguiram desenvolver as suas empresas, que o capital já se desenvolveu pelo conjunto território, que as empresas já têm força suficiente para competir no mercado internacional, a tendência é deixar agora os capitais irem por conta própria e o Estado entra com outros tipos de intervenção. Então, é normal que tenha acabado na Coreia do Sul, e só demonstra que alta intervenção estatal não significa socialismo em nada, está na natureza do capitalismo. O capitalismo surge e se desenvolve com alta intervenção estatal, né? Depois que a coisa toda domina, aí eles são contra a intervenção estatal, é igual o conservadorismo de Burke, né? Que é o pai do conservadorismo, primeiro a ter ideias mais liberais, porque a Inglaterra já tinha vencido a disputa capitalista internacional, agora pode deixar o capital inglês fluir sobre o mundo, porque ele é mais forte que os outros. A força do capital se dá pelo tamanho do capital, né? Com relação a... Eu entendi, Jonas, que você tinha falado do total de empregos, tá? Eu sei que as empresas que nós temos na nossa base de dados, ela representa uma receita de 7,5 trilhões de dólares, o que dá mais ou menos 40 e poucos % do PIB chinês. É uma receita bastante significativa, é uma amostra muito significativa. Na nossa base, nós temos 133 empresas, que dá esses 7,5 trilhões, só que o salário, porque não é divulgado, não é culpa nossa, nós mapeamos o salário de todas as empresas que divulgam essa informação na China, dá um pouquinho menos da metade. A gente tem aí de 63 empresas, mas são as grandes empresas. Nós estamos falando aqui de empresas que têm faturamento na casa das dezenas ou centenas de bilhões de dólares, tá? No capital chinês, que é tão ou mais concentrado do que de outros países capitalistas espalhados pelo mundo. Mas no emprego também tem estagnação, esse que é o problema. Como que a China conseguiu fazer isso? Eu insisto, Elias, o processo de desenvolvimento do capitalismo é um processo em que, como você destrói as relações tradicionais, por isso que a China conseguiu ficar tantos anos sem crise, você tem ali uma massa de potencial de 1 bilhão de pessoas, mais do que isso, mas se a gente pegar historicamente, isso aí evoluiu, que não estava sobre relações capitalistas, e essas relações agora podem se expandir por tudo isso. Começa a dar problema quando esse processo de expansão começa a chegar no seu limite, como todos os países capitalistas. Por isso você tem, por exemplo, um setor automobilístico estagnado nos Estados Unidos e na Europa há 30 anos, em termos de produção física, nominal, absoluta, é menor hoje que era 98, 2001, de acordo com o país. E na China você tem expansão, porque praticamente ninguém tinha carro lá nos anos 90. Né? Agora que começa a chegar nesse limite, olha que o limite aqui não é a população, não. Os limites do capital são muito mais estreitos. Tá? Quando você começa a chegar nesses limites, como vem acontecendo com a China nos últimos anos, você tem estagnação salarial, o emprego já cresce de forma desacelerada, na verdade, em 23 você teve queda, aí nas 133 empresas, você teve uma queda de 200 mil empregos, foi de 16 milhões e 700 mil para 16 milhões e meio, cresceu um pouquinho em 24, vai estar tudo no anuário do ILAES esses dados, então você já tem uma estagnação do emprego, e eu insisto, é natural que tenha crescido muito os salários, porque o nível de consumo era baixíssimo. Quando a sociedade se urbanizou, essas pessoas agora passaram a ter necessidades de sobrevivência que antes não existiam. O salário tem que crescer. Se você pegar, por exemplo, você pega a remuneração média, sei lá, de Camaçari, na Bahia, antes da chegada da Ford e depois da chegada da Ford. Você muda completamente o contexto. A renda do comércio cresce em função disso.
Mas tão logo aquilo começa a produzir, chega no seu limite produtivo, aquela coisa se estagna, tem tendências de queda e oscilações constantes. É da natureza do capitalismo. Por isso que o capitalismo gera tanto crescimento no seu começo, quando abarca o mercado inteiro, começa a pipocar crises de todos os lados, como já tem acontecido na China com a crise imobiliária de 22 e com as estagnações e a dificuldade dela de fazer crescer o seu mercado interno. Antes, uma última questão que eu queria pontuar, que eu acho que é importante. Na China, você tem uma camuflagem do Exército Industrial de Reserva, desempregados e sem emprego, uma camuflagem. Por que a gente tem uma camuflagem? Porque foi um processo inteligente que eles fizeram, a partir daquelas condições dadas, que o Jones disse que eu somente descrevi, mas eu não concordo não, Jones, aí deixa para quem está assistindo avaliar, né? Eu acho que o fato da China ter se desenvolvido no meio de uma terceira revolução industrial que permitiu a produção mundial se concentrar lá, isso não é um elemento pequeno, é sob nenhuma hipótese. Mas por que então que eles foram para lá? Ora, você tinha um contexto dado na disputa na época, onde os Estados Unidos queria separar a China da Rússia, exatamente favorecendo a abertura do capitalismo, declarado e documentado pelos principais chefes de Estados dos Estados Unidos, sem falar que era um filão em termos de força de trabalho barata, etc, etc. Não são elementos pequenos. E não é só força de trabalho barata que tem em outros lugares, combinado com tudo isso. Eu acho que não é um fator pequeno o fato de um país que restaurou o capitalismo, tem os meios de produção concentrados na sua mão, então sim, pode fazer um processo de desenvolvimento com essas condições anteriores, que não forem determinadas por eles, muito mais rápida do que se deu em outros países. Tá? Mas não planeja, Elias, porque planejamento é você alinhar a produção às necessidades, você adequar a produção de acordo com a variação do consumo. Na China é o mercado que regula, o Estado direciona para onde vai o capital. Né? Ele pode definir, vai mais capital para os setores estratégicos, mas ele não tem nem certeza que ele vai se realizar. Tá? Então, quem faz isso é um mecanismo impessoal do mercado, com todas essas categorias que vocês consideram abstratas aí, que foi o centro da vida do Marx inteiro, explicar que são determinações necessárias do capitalismo. E, por último, essa questão do Exército Industrial de Reservas que eu mencionei antes, que eu acho que é fundamental, que na China primeiro se deu ali no período que vai de 79, com a reforma agrária, até mais ou menos 2004, onde fundamentalmente você tinha, por meio extração de trabalho excedente da classe camponesa, a tal ponto que o PIB camponês lá chegou a ter uma queda de 20% em determinado período, para favorecer o processo de urbanização e de industrialização do país. Essa renda foi tirada inicialmente da agricultura, que é onde estava o grosso das forças produtivas chinesas. Concomitantemente, teve um processo de expropriação grande a partir da urbanização e das obras de infraestrutura. Então, ainda que o camponês tivesse direito de uso da terra, né, não de propriedade, mas ainda assim, para construir obras de infraestrutura e as grandes cidades, teve que ter muita expropriação. E as estatísticas indicam que são 127 milhões, tá, que foram expropriados nessa condição, cerca de 5 milhões por ano, até 2013, aproximadamente, tá? Que vai do início dos anos 90 até 2013, que gerou ali uma força de trabalho bastante grande. E para concluir, essa questão aqui ela é importante. A partir de 2004, o que se tem na agricultura chinesa, primeiro, prende o camponês à terra, e quando ele sai, ele continua vinculado a ela, por isso que camufla os dados. Então, o próprio Elias falou que o trabalho migrante lá, metade já tem visto legal nas cidades, a outra metade não. Nós estamos falando de 300 milhões de pessoas, 150 milhões de pessoas. Né? Nós estamos falando de regime de fábricas dormitório, onde o cara fica na fábrica, se ele perde o emprego e não consegue em outro lugar, ele tem que voltar para a terra dele, que, aliás, desde 2004, passou a ser arrendada. E toda a cadeia de produção da agricultura, que vai desde o fornecimento de insumos, tecnologia, e na compra na outra ponta, o pessoal chama na economia aí de ajusante a montante, é controlada pelas chamadas cabeças de dragões, grandes empresas do agronegócio. O camponês fica atochado ali no meio, é um trem mais próximo do Uber. Mas ele oficialmente nunca é desempregado, porque se ele perder o emprego, em tese ele tem a terra. Então ele tem que voltar para sua terra, viver de algum arrendamento mínimo, alguma coisa nesse sentido. Machado. Então, eles controlaram o Exército Industrial de Reserva. Deixa o Jones pontuar aí algumas coisas aí, porque senão realmente fica muito longo aí. Fala aí, Jones, você levantou a mão. Não, assim, vamos lá, só pílulas rápidas. O polo industrial de Camaçari, ele entrou em decadência por causa da abertura comercial e da política macroeconômica do governo FHC. Não foi porque chegou no nível de desenvolvimento, foi isso, basicamente. O Lênin
gente, ele escreveu o desenvolvimento do capitalismo na Rússia e quem são os o que defende os social-democratas e quem são os amigos do povo. O Lenin, inclusive, é conhecido por criar a categoria de formação econômico-social, né? O Lenin era alguém que mergulhou profundamente nas tendências de análise do desenvolvimento capitalista da Rússia, manejando as categorias do livro 1 do Capital e não só em maior nível de abstração a partir da realidade histórico-concreta da Rússia. Gustavo, evidentemente, eu não estou questionando a qualidade da metodologia que está usada, porque eu precisaria ter o estudo em mãos para ler. Só que aí o grau de capital não diz sobre o nível de emprego nem sobre salário, dado que se eu pego, por exemplo, a Petrobras, dado o volume de capital que ela gera, e vou tentar olhar o nível salarial ou de emprego do Brasil a partir das empresas de maior capital, tem uma série de gaps metodológicos, né? Expansão ou não do chamado setor improdutivo, né? Dos serviços públicos, tem o papel das diferenças de nível de emprego em cada tamanho de empresa, diferença de nível de emprego, inclusive isso é parte da política de erradicação da extrema miséria da China, de geração em massa de emprego em províncias, em regiões menos desenvolvidas. Então, assim, para mim não ficou claro como essa amostragem de 63 empresas seria um representativo da massa salarial e do nível de emprego na China, mas isso aí a gente pode conversar depois. Eu imagino que seja uma pesquisa do ILAES, eu preciso ler para ter uma opinião concreta sobre isso. Veja, não é verdade, e aí veja, não é verdade que a China vem num processo de fortalecimento do Estado linear, porque quando o capital está desenvolvido, quando o processo de desenvolvimento acabou, o Estado vem por outro processo. Isso simplesmente não é verdade. A China passou por um processo na minha leitura, que é diferente da leitura do Elias, diga-se de passagem no livro dele, um processo de enfraquecimento do Estado e da regulação da economia nos anos 90, na época do Jiang Zemin, brutal. Inclusive, foi o auge da força do pensamento neoliberal e ortodoxo nas universidades chinesas. A China, em 2013 para cá, ela que vem no processo de fortalecimento do Estado, inclusive a mídia burguesa, por exemplo, fala de um neo-stalinismo na era Xi Jinping, né? Novas formas de regulação, inclusive, que antes não existiam, como a participação do Partido Comunista nos processos decisórios de investimento em todas as empresas privadas, além do crescimento das expropriações e por aí vai. Então, assim, não é verdade que vem um processo linear de avanço do Estado. Simplesmente não é verdade. O Estado recua e muito no final dos anos 80. Na época do Jiang Zemin, nos anos 90, para mim, aquilo ali quase que foi com Deus, dentro de um processo de adesão ao modelo neoliberal, e é uma virada que já começa com o Hu Jintao, na época da sociedade harmoniosa, e toma outra dinâmica com o Xi Jinping.